Pessoal, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje nós vamos começar o estudo das equações do segundo grau, perfeito? Então nós vamos entender o que é uma equação do segundo grau, o que caracteriza uma equação do segundo grau. Vamos lá? Então assim, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x, toda equação na forma, olha só, toda equação do segundo grau vai ter essa forma aqui, pessoal, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observe que o segundo membro da equação, no caso, é zero. O que significa dizer isso? Que toda equação do segundo grau ela vai estar na forma aí reduzida. E se ela não estiver na forma reduzida, nós vamos ter que reduzir essa equação. Perfeito? Observe que A, B e C, ou seja, as letras A, B e C, vão ser números. E esses números são números reais. Perfeito? Com uma pequena observação, pessoal, que o coeficiente A ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Me acompanha aqui, ó. Vamos observar alguns exemplos, no caso, alguns exemplos de equações do segundo grau. A professora, então, quer dizer que se eu coloco assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Observe, pessoal, que essa equação aqui, ela é caracterizada como uma equação do segundo grau. Ela é chamada de equação do segundo grau. Por quê? Porque ela tem essa forma aqui, ó. Ela tem essa cara aqui, ó. Observe, ó, que o coeficiente A é um número que está bem aqui, escondidinho, ó, tá? Observe que o coeficiente A é um número real, olha só, que acompanha o x ao quadrado. Então, quem acompanha o x ao quadrado aqui é um número que eu vou chamar aqui de 1. Tá? Ele é tímido, ele não aparece aqui, mas é o número 1. Ah, professor, mas se fosse um outro número? Aí seria 2, poderia ser menos 2, raiz quadrada de 3. Então, observe que o coeficiente que aparece, que acompanha o x ao quadrado, é o coeficiente A. No caso aqui é 1. Então, eu posso colocar aqui é 1. Observe que o B, ó, o coeficiente B, que aparece aqui, ó, é o menos 5. Por quê? Porque ele acompanha o x, ó, tá certo? E o C, ó, ele está sozinho aqui. O C também é chamado de termo independente. Por que o C ele é chamado de termo independente? Porque ele não está perto de nenhum x, ou seja, não está perto de nenhuma letra. Perfeito? Então, com isso, ó, nós podemos tirar os coeficientes. Ó. Então, eu posso colocar assim, ó, que os coeficientes, olha só que coisa legal, que os coeficientes, a professora então quer dizer que os coeficientes são números reais, exatamente. Então os coeficientes são quem? Vamos colocar aqui, os coeficientes é A, nesse caso o coeficiente A é igual a 1, perfeito? Aí eu vou separar por ponto e vírgula, aí eu coloco ponto e vírgula, agora eu vou colocar o coeficiente B. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o que está perto do x, ó. Nesse caso aqui, quem é? É o menos 5, perfeito, ponto e vírgula. Aí agora eu vou colocar o coeficiente C. Quem é o coeficiente C? É o mais 6. Eu coloco só o 6. Então, o que vocês perceberam aí? Que essa equação aqui é uma equação do segundo grau e que nós podemos tirar os coeficientes, perfeito? Que são números reais. A professora quer dizer então que para ser uma equação do segundo grau, eu tenho que observar que a expressão tem que ter um termo do segundo grau. É por isso que essa equação aqui é do segundo grau, porque tem um termo nessa expressão aqui, ó, que é do segundo grau. Qual é esse termo? É justamente o x ao quadrado. Então, esse expoente 2 aqui, ó, é que caracteriza essa equação ser do segundo grau. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Se eu coloco assim, ó, na letra B, se eu coloco menos 2y ao quadrado menos 6y igual a zero. A professora, então, nesse caso aqui, essa daqui também é uma equação, só que ela é uma equação do segundo grau incompleta. Por que essa equação aqui é do segundo grau incompleta? Vamos observar aqui, ó. É só fazer a comparação. Ó. Tem o y ao quadrado, a professora, mas aqui é x ao quadrado. Perfeito. Então, a letra pode mudar. A incógnita, no caso, pode mudar. Pode ser o x, pode ser o y, pode ser o z, pode ser o t, não importa. O que importa é que tem um termo, tá? O termo dessa equação aqui, um dos termos é um termo do segundo grau. Show de bola? Então, observe que o coeficiente aqui, o A, ele vai ser menos 2, ó, porque o menos 2 está perto do termo do segundo grau.
O menos 6, ele está perto do, olha só, é só observar aqui, ó, do outro termo lá do primeiro grau, que é o y. Então, com isso, vocês estão percebendo ó, que não tem um termo independente, ou seja, não aparece o coeficiente c, só tem o a e o b. Então, com isso, vamos colocar aqui, ó, que os coeficientes vai ser a igual a quem? Ó? Quem é o coeficiente a? Menos 2, perfeito? Então, a vai ser menos 2. Quem vai ser o coeficiente b? O b vai ser menos 6, perfeito? E quem vai ser o coeficiente c? Quando um dos coeficientes não aparece, é porque ele vai ser igual a zero. Tá bom, pessoal? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Ah, então legal, professor. Muito legal. Então, se eu coloco assim agora, na letra C, ó. Se eu coloco assim, ó, 1 sobre 2 x ao quadrado menos 25 igual a zero. Vamos observar essa equação aqui. Será que é uma equação do segundo grau? É do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? Porque esse termo aqui ó, é do segundo grau. Certinho? Então, vamos tirar aqui os coeficientes. O coeficiente A vai ser quem? O coeficiente A é o que está perto do termo do segundo grau. Quem está perto do termo do segundo grau? É essa fração aqui. Ó. Então, o coeficiente A é 1 sobre 2. Perfeito? Quem vai ser o coeficiente B? Observa aqui ó, que o coeficiente B é o que está perto do x. No caso aqui ó, não tem x. Ó. Perfeito? Então, é por isso que o coeficiente B é zero. Show de bola? E o coeficiente C é o termo independente. Quem é o termo independente aqui? É menos 25. Então, quer dizer que vai ser igual a menos 25. Certo, pessoal? Ah, professor, então quer dizer que o único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente A. Perfeito, pessoal? Então, coloque isso aí na cachola. O único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente A. Então, quer dizer que se eu coloco uma letra D assim, ó. Ah, professor, então quer dizer que se tiver assim, ó, 0x ao quadrado menos 8x mais 100 igual a zero. Será que essa equação aqui é do segundo grau? Sim ou não? Claro que não. Por que não pode ser do segundo grau? Porque o coeficiente aqui, ó, o A, ele está sendo zero. E nós sabemos que o coeficiente A, ele não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Perfeito, pessoal? Então aqui ó, vai zerar. 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Ou seja, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Vai ficar 0 menos 8x mais 100 igual a zero. Então vai ficar como aqui? Vai ficar menos 8x mais 100 igual a zero. Ou seja, essa equação aqui não é do segundo grau, e sim do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o grau da parte literal aqui, o grau da parte da letra, no caso, da incógnita, tá? É 1. Então, isso aqui não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o grau desse termo aqui ó, é do primeiro grau. Show de bola, pessoal? Então, é por isso que o coeficiente A não pode ser zero. Certinho?